Histórias, paisagens, bons vinhos, produção de azulejo em um cantinho muito especial de Portugal. Nós estamos em Azeitão, que pertence ao município de Setúbal e que guarda realmente muitos encantos. Eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer esse lugar especial e que a partir de agora nós vamos juntos, viajando, eu daqui e você daí, sem nem levantar do sofá da sua sala. Boa sorte, viajante. Boa sorte, viajante. Nosso destino de hoje é a freguesia de Azeitão, situada a pouco mais de 35 quilômetros da capital, Lisboa. Azeitão é constituída pela união das antigas freguesias de São Lourenço e São Simão e abriga uma população de cerca de 21 mil habitantes. O nome da região se deve à importância do cultivo de azeitonas no passado, quando oliveiras milenares dominavam as paisagens. Alguns dos monumentos históricos que mais chamam a atenção são o majestoso Palácio dos Duques de Aveiro, construído durante o período renascentista, e o Chafariz dos Pasmados, um fontanário em estilo barroco. Por aqui é possível visitar também a Casa-Museu José Maria da Fonseca, onde foi fundada há quase 200 anos uma das empresas de vinho mais antigas de Portugal. E por aqui também a natureza tem seu destaque, e uma das provas disso é a Serra da Rábida, um lugar fabuloso e que eu tenho certeza que a cor desse mar e as praias vão surpreender você. O atrativo que vamos visitar é o Portinho da Rábida, que fica a 13 quilômetros da sede do Azeitão. Ele está situado em uma baía no sopé da Serra da Rábida, uma região de terrenos acidentados e fauna e flora protegidas por um parque natural. Especula-se que a palavra Arrábida tem origem em um termo árabe que significa algo como local de oração, o que tem a ver com a espiritualidade atribuída ao lugar. Antes de chegar no Portinho, é preciso fazer uma parada no mirante para apreciar a deslumbrante paisagem que foi eleita como uma das 7 maravilhas naturais de Portugal. Essa aqui é a rampa do Caldas, que em algum momento foi uma rampa que serviu aqui de acesso aos corajosos que fossem resolver voar de parapente. Só que hoje em dia é um ponto muito disputado, uma espécie de mirante de quem passa por essa rodovia e que consegue daqui ver lugares incríveis como o Portinho da Arrábida. E nesse momento, se visto por baixo já é muito interessante, eu garanto que visto desse jeito aqui com o nosso drone, fica ainda melhor. O mar de azul intenso e tranquilo faz do litoral da Arrábida um procurado destino turístico e é fácil entender o porquê. Várias praias estonteantes são formadas ao longo da costa, dentre as quais está a Praia de Galapinhos, listada entre uma das mais bonitas da Europa. Além disso, essas águas constituem uma importante reserva natural devido à riqueza da sua biodiversidade marinha. No caminho entre o mirante e o Portinho, um conjunto de construções brancas se destaca em meio ao verde da serra. O convento de Nossa Senhora da Rábida, que entre os séculos XVI e XIX foi ocupado por uma comunidade religiosa franciscana. Antes da fundação do convento, os primeiros frades viviam de forma eremita, em celas encravadas na rocha, literalmente tornando a Rábida o seu local de oração. Enfim, chegamos ao Portinho da Rábida, que consiste numa pequena aldeia onde hoje funcionam restaurantes e hospedagens. Nas proximidades há um forte militar construído no século XVII que tinha como missão proteger o Portinho e o convento.
Quem nos acompanhou nesse passeio foi o Nix, um pastor de caprinos que é um grande conhecedor da região e que organiza diferentes percursos de caminhada pela Serra da Arrábida. Nix, Portinho da Arrábida, um lugar muito especial aqui dessa região, né? Sim, uma das maravilhas da Arrábida. É o sítio mais exuberante, com águas verde turquesa e onde se pode fazer imensas atividades. Desde quando você vem nessa região? Desde quando você conhece? Pronto, eu tenho 50, desde os meus 7, 8 anos que frequentava o Portinho da Arrábida. Está um bocadinho diferente, não muito diferente daquilo que era, mas está um bocadinho diferente. Naquela época da sua infância para os tempos de hoje, quando você fala que tem essas diferenças, que diferenças são essas? As diferenças é que havia muito mais gente das aldeias, hoje é mais turismo. Nós tínhamos toda a zona que está atrás de nós, junto à praia, com casas, com barracas de praia ou casas de apoio, em que as pessoas das aldeias à volta daqui da Arrábida, de Azeitão, todas elas no verão vinham para aqui passar meses de férias, as famílias inteiras. O que esse lugar representa para você? Olha, representa muitas memórias. Foi aqui que Sebastião da Gama escreveu os seus poemas, aqui acima nestas rochas. Ele está representado ali no Forte de Santa Maria com uma pequena escultura. Sebastião da Gama marcou mesmo isto. Para mim é um sítio muito emblemático, para ser aqui bons verões, e venho aqui, de verão e de inverno venho aqui e há sempre diferenças, sempre. É um sítio diferente. A figura mencionada pelo Nix é o Sebastião da Gama, que nasceu em Azeitão e se mudou para o Portinho na década de 30 para tratar da tuberculose e acabou dedicando muitos dos seus poemas à sua amada serra. Outro poeta que passou por aqui no início do século XVII foi o Frei Agostinho da Cruz, um dos frades do convento que, ao se deparar com esse cenário paradisíaco, teria bradado: "Se não estou no céu, estou em seus arredores." Seja aqui em Portugal, seja em mais de 180 países pelo mundo, usar a conta digital internacional da Nômade é sempre uma boa opção. Você manda dinheiro da sua conta do Brasil através de um Pix muito fácil, converte para dólar, pagando a tarifa comercial e não a tarifa turística, ou seja, você já tem uma primeira economia, sem falar no IOF aqui, que é apenas de 1,1% e você vai gastar muito menos do que com o cartão de crédito. Praticidade, segurança e várias vantagens para você ter uma viagem mais rápida, mais segura, utilizando da tecnologia para fazer os seus pagamentos. Passeios, comida, combustível, transporte por aplicativo, passagens aéreas, a gente sempre usa a Nômade e indica para você. Baixe o seu aplicativo de forma gratuita e se cadastre, faça a sua conta e utilizando o nosso cupom, o Boa Sorte 20, você pode garantir até $20 de cashback. Vá você também de Nômade, ajudando a gente a deixar a nossa viagem aqui em Portugal muito melhor. A julgar por essa grande escultura de um cacho de uvas que escorre vinho na principal praça aqui de Azeitão, já dá para perceber o quanto essa localidade tem de relação com a fabricação dessa bebida. Quando o nosso drone ganha os céus, vendo de todas as partes, o que nós encontramos são plantações e mais plantações de uva. E agora nós vamos conhecer um produtor que leva essa tradição muito a sério e que faz um vinho de excelente qualidade. Eu tenho certeza que mesmo à distância aí do sofá da sua sala, você vai ficar com um gostinho muito saboroso e com a vontade de experimentar essa bebida. Nosso próximo destino é a Quinta de Alcube, uma vasta propriedade na zona rural do Azeitão, sediada em um antigo solar construído no século XV. Ao longo de cerca de 200 hectares, são cultivadas diversas castas ou espécies de uva, como a Castelão e a Trincadeira, cujas características resultam em vinhos com propriedades diferenciadas e premiadas mundo afora. O produtor responsável pela quinta é o experiente João Serra, que nos contou um pouco sobre o histórico da marca.
Eu estou aqui há cerca de 25 anos, portanto, desde 98. Foi o início da plantação das vinhas. Em 2003, o primeiro ano que eu comecei a fazer vinho. Portugal chega a produzir até 700 milhões de litros de vinho por ano e detém a maior taxa de consumo per capita do mundo, com mais de 60 litros anuais por habitante. Dá para ver que vinho aqui é assunto levado muito a sério. Uma prova disso são as chamadas denominações de origem, algo que também aprendemos ao visitar a Quinta do Soalheiro, no município de Melgaço, no norte do país. O território português é subdividido em macro-regiões e em cada uma delas é possível identificar distinções na produção dos vinhos, como nos explicou o seu João. Por exemplo, o caso do Alentejo pega com a Península de Setúbal. Parece-me que a Península de Setúbal é igual ao Alentejo, mas a Península de Setúbal tem diversas especificidades que o Alentejo não tem, na minha opinião. E a especificidade é estar entre o Tejo e o Sado e estar muito próximo do mar. Portanto, estas características dão-lhe a diferenciação nos vinhos, além também do terroir. O terroir engloba o clima e engloba também as terras, não é? As próprias terras. Para quem se interessar em conhecer mais sobre a vinicultura na Serra da Rábida, a Quinta de Alcube conta com um museu dedicado a recontar a história da ocupação humana e produção de vinhos na região, com vestígios arqueológicos que datam de até 7.000 anos atrás. Além disso, o passeio inclui um tour pela adega e a tradicional prova de vinhos, que em minha visita foi acompanhada por um aconchegante clima chuvoso. Para a gente começar esse momento saboroso do nosso programa, qual é a garrafa que o senhor sugere que a gente comece? Eu estou um bocado em dúvida entre o Castelão e a Trincadeira, sabe? Vamos começar com ele. E aproveitando o momento aqui da nossa reportagem, eu vou também pedir a um especialista que nos diga, após servido, por exemplo, serviu o vinho aí na taça para o nosso público que está nos assistindo. Qual é o passo agora que deve ser dado aqui? A gente deve abrir o vinho? Fazendo isso? Ligeiramente, sim. E logo uma das coisas que podemos ver é se inclinarmos ligeiramente o copo, nós conseguimos ver a textura do vinho, a cor. Portanto, é bom ter uma coisa branca, mas a própria dedo nós não conseguimos ver através do vinho. Portanto, ele tem uma cor intensa, não é? Depois podemos fazer o quê? Podemos ver que se fizermos assim, se esperarmos um bocadinho, podemos ver que ele tem muita lágrima. É um vinho espesso. Então essas gotinhas que vão escorrendo aqui são as lágrimas. E isso significa que? Significa que quando ele tem bastante lágrima, que o vinho é mais encorpado, não é? Portanto, a própria cor dá logo isso. E depois o vinho também tem uma lágrima muito intensa, que escorre lentamente. Portanto, se fizesse isto com água, a água corria logo imediatamente. Não é? Correto. Portanto, são coisas diferentes, não é? Vamos brindar e experimentar. Depois do gole, eu permaneço com o vinho algum tempo na boca? Pode permanecer para ver o quanto o vinho enche toda a sua boca. E aquilo que falávamos há pouco também pode ver na língua se o vinho tem o seu sabor em toda a boca, em toda a língua também, ou se eventualmente há ali umas brancas ali no meio que podem traduzir alguma coisa. Depois tem a ver também com nós sabermos na prova se o vinho está correto ou não, se é bom ou não, relativamente bom. Então, a nossa. Saúde. Saúde. Extremamente saboroso. Segundo o João, os vinhos da Quinta de Alcube atingem o seu melhor potencial a partir de 3 ou 4 anos de maturação.
E cada safra possui uma produção limitada com garrafas numeradas, proporcionando experiências exclusivas e inesquecíveis. Uma curiosidade, o senhor tem todo esse conhecimento sobre o vinho, produz, está no dia a dia. E agora uma pergunta que a resposta eu sei que vai sair do coração. O que produzir vinho significa para o senhor? Eu ia pôr a questão ao contrário. Ia pôr, para produzir vinho, o que é preciso? Ou para produzir um bom vinho, o que é preciso? E as pessoas pensam que produzir vinho é uma coisa muito complicada. E eu sempre digo às pessoas que converso que produzir vinho é a coisa mais fácil do mundo. É ser autêntico, é ter amor por aquilo que faz. Não precisa de mais nada. Se a pessoa for autêntica e fizer as coisas com humor, as coisas nascem naturalmente. Você me falou um negócio interessante. Tem anos que a safra é boa, tem anos que não é tanto. Ele fez uma análise, gente, que existem, na lógica, anos pares e ímpares. Só que a reflexão dele, o que é ímpar? Ímpar é algo que marca, é algo diferente, é algo que você se lembra por muito tempo. Então existem anos pares, às vezes, que são ímpares. E em tudo que a gente tem conversado, desde quando eu cheguei aqui, uma coisa que eu tenho percebido é o respeito pelo que a natureza lhe oferece naquele momento e com aquilo que a natureza lhe oferece naquele momento, essa dedicação e esse amor por se fazer um bom produto com aquilo daquele momento. E é por isso que cada ano traz para o vinho uma característica completamente diferente. E o senhor não alterna essa característica para manter o padrão de todos os anos. Não. Entende-se que esse vinho Castelão de 2020, ele carrega a característica do que foi plantado naquela safra, daquela colheita em 2020. Então é o vinho que traz a história do ano. E eu tenho a certeza, se eu lhe apresentasse um vinho de 2019 Castelão, que era melhor do que este. É que tenho a certeza absoluta. Eu estou a falar por causa dos anos ímpares e pares. Não é? Entendi. Que o ano, só por ser ímpar, geralmente o ano já tem uma... Para mim, já tem uma carga muito grande, não é? Já tem uma carga muito grande de possibilidade de ser melhor. E conheço poucos anos pares que sejam ímpares. Não é? Não quer dizer que não existam. Como, por exemplo, 2016. 2016 para mim foi uma coisa... Que é um ano par na matemática, mas ímpar de memórias. Perfeito, que aula. Porto Seguro é um dos principais destinos turísticos do Brasil e o mais procurado do Nordeste, recebendo anualmente mais de 2 milhões de visitantes, o que resulta em um setor hoteleiro e imobiliário em constante aquecimento. E é por isso que a VCA Construtora, empresa baiana reconhecida pela sua confiabilidade, está lançando em Porto Seguro uma unidade da IA, um novo conceito de hospedagem que vai chegar a muitos destinos do litoral do Nordeste. Você compra uma casa de praia, 100% sua, e leva mais 50 opções de destino. Tudo isso com parcelas que cabem no seu bolso. Para conhecer mais sobre o projeto, você pode falar com um dos corretores pelo telefone 779-9868-2641 ou apontando a câmera do celular para o QR Code que aparece na sua TV. Os mouros dominaram a Península Ibérica entre os anos de 711 e 1492. Foram 8 séculos. E entre os legados culturais deixados estão a arquitetura e os azulejos. E para entender um pouco sobre essas questões ligadas às tradições dos azulejos pintados à mão e feitos de forma artesanal, nós vamos agora conhecer uma fábrica aqui no Azeitão que mantém essa tradição sendo seguida à risca. Assim como o nome é Rabda, a palavra azulejo tem origem na língua árabe e significa pequena pedra polida. O revestimento de paredes com mosaicos de cerâmica já era praticado no Oriente Médio desde a antiguidade. E após o contato com os mouros, a tradição foi incorporada pelos países ibéricos, que acabaram por espalhar os azulejos também por suas colônias.
No Brasil, por exemplo, muitas igrejas e edifícios do período colonial ainda estampam murais e fachadas ricamente adornadas, como é o caso do Centro Histórico de São Luís, no Maranhão, conhecida como a Cidade dos Azulejos. Aqui em Azeitão, a fábrica Leiveira produz artesanalmente todas as peças, desde o corte da argila até a pintura dos desenhos, empregando diferentes técnicas e estilos. Nosso guia nessa visita foi o habilidoso Luiz Oliveira, que gentilmente nos mostrou o passo a passo da produção de azulejos. Seu Luiz, há quanto tempo já que o senhor tem esse espaço e há quanto tempo o senhor trabalha com azulejos? Portanto, este espaço aqui existe há 18 anos e eu já trabalho na cerâmica há cerca de 45 anos. 45 sim. anos. Esse primeiro processo aqui qual é? Pronto, aqui este primeiro processo que eu agora vou demonstrar, portanto, é a chamada técnica da majólica, que é o azulejo liso. Pronto, agora vou cortar aqui um bocadinho de barro. Portanto, eu vou simplesmente, unicamente demonstrar como é que fazemos. Portanto, temos aqui o tabuleiro. Nós temos vários tabuleiros com várias medidas. Qual é a função dessa A função da areia é precisamente para que o barro não pegue a madeira, portanto que ele possa deslizar. No fundo é um pouco como a pastelaria. Nós, em vez de colocarmos a farinha, colocamos a areia. A função é unicamente só essa. Depois temos aqui o rolo da massa. Portanto, agora vamos aqui esticar. Agora temos aqui um molde. Tem cerca de 16 centímetros. É claro que nós podemos fazer outras medidas, não é? Não fizemos só 14, fizemos 15, 12, 10, é o que for necessário. Pronto, e aqui temos um azulejo. Nós chamamos azulejo, mas neste momento o termo correto é chacota, chama-se chacota, ou biscoito. Chacota ou Sim, biscoito? Chacota ou biscoito, só se chama azulejo já depois de estar vidrado. As peças só podem avançar para a queima depois de completamente secas, um momento crucial do processo. Após serem empilhadas, as chacotas são postas no forno. O forno comporta cerca de 500 azulejos de cada vez e a cozedura se estende por 3 dias, contando o tempo que leva para o forno atingir a temperatura certa e o tempo de esfriamento. Aqui já temos o azulejo aqui seco e aqui já cozido com 1030 graus. Esses 500 azulejos, depois há sempre azulejos que quebram no forno e nós temos que saber quais são. E é através do som é que nós sabemos. Ou seja, esses 500 azulejos, com um martelinho à saída do forno, a pessoa que está a desenfornar vai batendo os azulejos. E é pelo som que nós sabemos. Portanto, se ele estiver partido, o som é completamente diferente. Está a ver? Faz novamente com esse aqui. Portanto, este é um toque, parece um sino, não é? Sim. Não é? O que quer dizer que está ótimo. E este está partido. Chamamos nós bata-choco. Não é? Perfeito. Pronto. Perfeito. Aliás, vê-se aqui a fissura. Portanto, isto pode ter sido umidade, pode ter sido uma pedra que está dentro, pode ter sido uma bolha de ar, pode ser várias. E aí, no caso, coisas. ele não é utilizado para... Ele é utilizado, nós depois partimos e as peças maiores nós fazemos azulejos mais pequeninos. Pequenos azulejos de 5 por 5 centímetros ou 7 por 7 centímetros. Há sempre um aproveitamento. Entendi. Até aí 5 centímetros nós aproveitamos. Depois de cozidas no forno, as chacotas servem para a vidragem. O Luiz inicia essa etapa umedecendo uma das superfícies com uma esponja e, em seguida, despeja sobre ela o vidro cerâmico, a mistura responsável pelo aspecto esmaltado tão característico dos azulejos. Pronto, aqui temos um azulejo vidrado. Como reparam, o vidrado, como é uma superfície porosa, ele absorve rapidamente a água que está no vidro. Se repararem, ele aqui já está a secar. Mas ainda não pode ser pintado. Nós só conseguimos pintar um azulejo depois de estar mesmo, quando nós passamos com o dedo e começa a fazer pó. Antes disso não se consegue pintar.
Após a vidragem, enfim, é chegada a hora de pintar os desenhos e padrões com tintas que mudam de cor depois de uma nova cozedura. Os desenhos geralmente são feitos sobre um papel vegetal e os traços são furados com agulhas para que sejam decalcados sobre os azulejos com carvão, como nos demonstra o Luiz. Vamos encostar aqui e através dos furinhos vamos decalcar o trabalho, o desenho. Isto digamos que é um guia para a pessoa que vai pintar, não é? Pronto. Aqui já temos o azulejo pintado. Quando vai ao forno, durante as 8 horas até aos 1000 graus, como eu falei em relação aos pano árabes, ele vai mudar a cor. Ou seja, se eu fizer aqui, isto sai tudo, não é? Aqui já está vitrificado. Pronto. Todos estes processos que eu mostrei agora, todos os visitantes que nos visitam, eles veem todo este processo. Todos os turistas que vêm, veem o processo das 3 técnicas do princípio ao fim. Mais de 10 mil turistas visitam a fábrica de azulejos de Azeitão todos os anos, atraídos pelo desejo de conhecer de perto as técnicas seculares da produção e até mesmo colocar a mão na massa. Os visitantes também podem adquirir algumas dessas autênticas peças e levar para as paredes ao redor do mundo um exemplar de um dos maiores símbolos da cultura portuguesa. Cada vez mais o seu comentário em nossos conteúdos é muito importante. Quanto mais você comenta, mais o YouTube entende que o conteúdo é de qualidade e o indica para mais pessoas. Essa é a forma de você nos ajudar a crescer o nosso programa. Pega aí o seu celular e nos diga de onde você nos assiste, além de falar o que você achou dessa reportagem. E aí, eu posso contar com você? Ao longo de 6 episódios, revelamos um pouco das nossas percepções e vivências da primeira expedição internacional do nosso Boa Sorte Viajante. Um momento bastante especial que marca a nossa história e que realiza um sonho antigo. O menino Mateus, lá de Guanambi, no interior da Bahia, que começou no rádio aos 11 anos de idade e chegou na TV aos 19, hoje, aos 31, segue sendo um aprendiz da vida e que cada vez mais se surpreende com as tantas faces que o mundo nos revela. Já aqui em solo espanhol, paisagem bonita. Volta, mãozinha, volta para Portugal. Como contadores de histórias que somos, seja em Portugal, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, nossa missão seguirá sendo sempre a mesma: ouvir o que as pessoas têm a contar e traduzir esses sentimentos em boas reportagens. A caminhada ainda é longa, e nós seguimos contando com vocês em cada um desses caminhos. Boa sorte, viajante. No próximo episódio do Boa Sorte Viajante, vamos matar a saudade do nosso país e conhecer as histórias da Serra da Saudade, a menor cidade do Brasil. Em um novo passeio pelo interior de Minas Gerais, vamos descobrir como funcionam a educação, a segurança e até as eleições nesse curioso lugarejo onde moram menos de 1000 habitantes. Se inscreva aqui no canal para acompanhar as reportagens que o Boa Sorte Viajante prepara toda semana. Eu sou o Matheus Boa Sorte e esse foi o nosso programa de hoje. Até a próxima. Tchau!